aprisionada no medio dun remuíño polos últimos acontecimentos que están pasando, non? Pasamos da pandemia a unha situación de, bueno, o volcán da Palma que protagonizou todas as noticias e información, cando menos a nivel de Estado, a guerra de Ucrania, con acontecimentos polo medio, e me dá a impresión de que estamos vivindo prácticamente metidos nunha voráxine que non nos deixa, bueno, pois facer o que realmente teríamos que facer, que era decir, hai acontecimentos novos, hai un cambio nos nosos hábitos sociais, hai un cambio no mundo laboral, hai un cambio no mundo económico, hai unhas campañas especulativas enormes que, aproveitando toda esta situación, non deixan moito espacio como para pararte, pensar, reflexionar, mirar como está o panorama e reagir e poder contestar. A mí me dá a impresión que estou metido neste tipo de remuillo onde é bastante complicado de salir. Pero bueno, a verdade é que se antes existía un modelo agroalimentario que non era precisamente o fomento da pequena produción, dos produtos de proximidade, da calidade dos produtos, do pago xusto aos produtores, neste momento estáse condensando tamén toda unha serie de ataques ao que é o territorio que son impresionantes. Facía tempo que non vivíamos unha situación como a de todos estes parques eólicos, tanto mariños como terrestres, que se están potenciando, que van a cambiar absolutamente toda a faz da nosa terra. E, sobre todo, tamén esa idea de que estamos inmersos nuns puntos de inflación. Eu recordo fai anos que a nosa conversa eran as primas de risco e levamos 6 meses que é a inflación. Todo sube, non se sabe por qué, porque en moitas ocasións non ves motivos razonables para que haxa ese aumento de precios tanto na enerxía como en produtos básicos como son todo referente á alimentación. Pero, bueno, efectivamente, aí estamos inmersos nesto e realmente eu penso que pon en primeiro plano todo o que é a defensa da terra, a defensa dunha soberanía alimentaria que nos permite decidir nós o que comemos, o que producimos e como encaramos a nosa vida. Nunca foi tan evidente que a alimentación é un tema político onde realmente podemos decidir tanto individualmente como colectivamente, e aí estamos. Por iso eu penso que, bueno, as intervencións tanto de Janaina como de Isabel van nos mostrar como é a situación neste momento, non? Bueno, entón, doulle paso. Primeiro vai a intervir Janaina Estrozante, brasileira, que é campesina, militante do MST, é membro da Frente das Palabras Rebeldes, historiadora, investiga temas de reforma agraria, soberanía alimentaria e conflito entre vida e capital. Eu penso que aí, aparte do seu currículum, por lo que teño entendido, pois comparte moito con Isabel Laga todo un proceso, unha vida de activismo, de defensa da terra e dos labregos a través das súas participacións en Vía Campesina e en foros internacionales onde se tratan deses temas, non? Bueno, primeiro vai intervir Janaina, despois vai facelo Isabel e a partir de aí pois abrimos un coloquio. Janaina. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Puedo hablar así o mejor así? Así mejor, ¿no? Así no hace falta hablar tan alto. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar con vosotros, vosotras, en esta mañana de sábado con muchas nubes, que me encantan los días con muchas nubes y ojalá lluvias, así que estoy contenta.
Eu sou Janaína Strozak, como já nos comentou nossa companheira, e pensei em comentar um pouco com vosotros, e luego escuchar de vosotras e vosotros algumas ideias que vão um pouco ao redor de estas coisas tão comuns e que escuchamos todos os dias, como é a agroecologia, a soberania alimentaria e a reforma agrária popular. Eu entrei no MST com minha família no ano 84, que é o ano de fundação, de sua fundação, não? Minha família e eu hemos perdido nossa terra ao final dos anos 70, justo quando eu nascia. E então já crescia em umas orillas de cidades pequenas, vivendo em chabolas e todos, somos 8 irmãos e irmãs em minha família, e todos começamos a trabalhar muito temprano, como aos 5 ou 6 anos. E então, naquele momento, vivíamos cerca de onde está a hidrelétrica de Itaipu, aí na divisa de Brasil, Paraguai e Argentina. E quando a Itaipu se construi, era a maior hidrelétrica do mundo naquele momento, quita a terra a 60.000 famílias. 60.000 famílias perderam a terra quando subem as águas da hidrelétrica. E se quedam aí, se quedam tiradas. Não houve nenhuma política de reassentamento destas famílias, não? Havia umas políticas absurdas, que era enviar estas famílias à Amazônia, a matar indígenas e a talar árvores, ou seja, que isso não é uma política que se pueda tomar em sério, não? Naquele entonces, Brasil todavia vivíamos bajo o régimen militar. E então, a raiz de tantas famílias que hemos perdido as tierras, empiezam a organizar-se, não? Empezamos a fazer reuniões e que se vai fazer, não havia onde ir, e então se começou a montar campamentos. E é o MST, o Movimento Sem Tierra, que é minha organização, que temos essa bandeira roja, nasce assim, nasce como pequenos grupos que por todo o Brasil começaram a organizar-se e montar campamentos de gente que não tinha terra, de gente que estava sendo expulsada de suas terras. Porque o agronegócio naquele entonces não era agronegócio, não eram grandes terratenientes, latifundistas. Perdona, estou falando castelhano, não percatei. Vou falar brasileiro, porque aqui eu só posso falar brasileiro em casa e não sei, infelizmente, perdoe, não sei falar galego ainda, então vou falar brasileiro. E assim posso falar um pouco fora de casa também, em brasileiro. Então, assim nasce o Movimento Sem Terra, né? A partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, até que em 84 nós juntamos, né, todas essas pequenas organizações, Movimento dos Agricultores Sem Terras do oeste do Paraná, por exemplo, era a nossa, Movimento dos Agricultores Sem Terra do litoral, enfim, havia muitos do Rio Grande do Sul, Master, todo mundo se junta e a gente funda o MST, um movimento nacional. A gente entende que uma luta, para ser duradoura no tempo, ela precisa ser mais grande, ela não pode ser local. Por isso a gente fundou o movimento nacional e por isso mais tarde a gente se irmanou na Via Campesina em 93, 94, porque a gente compreende que também não basta ser nacional, porque os nossos adversários, eles são grandes corporações transnacionais, né? O capital ele está desenraizado, ele está em todo o mundo já instalado. Então nós temos os mesmos adversários, o mesmo antagonista, né? O mesmo capital que oprime aqui, oprime no Brasil, oprime na Índia, oprime em toda parte. Então nós precisamos ter uma articulação nacional e internacional. E de aí vem o MST, e eu e a minha família estamos no movimento desde sua fundação. Vivemos durante 9 anos no que nós chamamos acampamento, que é esse processo de ocupar uma terra, ser despejados, ocupa de novo, a polícia vem, despeja, vem pistoleiros, sicários, ameaçam, matam alguém, despejam, a gente faz uma marcha, faz outra ocupação, e assim vivemos 9 anos andando para lá e para cá com muitas outras famílias, até que no ano de 93 nós conquistamos a nossa terra e temos nosso assentamento e fundamos nossa cooperativa
Todo o meu assentamento é uma cooperativa, é a Cooperativa Vitória, Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, no sul do Brasil, em Paraná. E aí, desde 93, era uma área coberta de cana-de-açúcar, então nós tiramos a cana-de-açúcar e começamos a produzir numa terra de areia. E hoje a gente tem açúcar mascavo, cachaça, aguardente, leite, frutas, verduras. Agora começamos também a produção de arroz e finalmente conseguimos que toda a nossa terra seja ecológica. Então nós temos toda uma produção agroecológica, finalmente, né, depois de 20 e tantos anos, conseguimos chegar na nossa, depois de 30 anos já, quase, meu Deus do céu, como o tempo voa, conseguimos chegar finalmente no que nós queremos, né? Começar a levar para a terra e conseguir ter as condições materiais de praticar a agroecologia, que ainda falta muito, Já vamos chegar um pouco mais nesses princípios da agroecologia que a gente defende, né? Enfim, então essa sou eu e esse é o meu movimento. Hoje em dia o MST somos umas 3 milhões de pessoas, mas eu acho que não preciso me alargar muito sobre ele, porque o ano passado nós tivemos aqui a nossa companheira Marina Santos, que recebeu o prêmio. Muito obrigada, é um reconhecimento importante para a gente, então vocês já sabem o que é, vocês já conhecem o MST. Quero comentar brevemente em torno às ideias de agroecologia, soberania alimentar e reforma agrária, a questão da fome, né, que é o tema central que tem esse ano aqui. E a fome, hoje em dia, ela não é por falta de alimentos, né? Nós vivemos essa contradição do capitalismo. Nós temos uma superprodução e muita gente com fome. E nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim na história da humanidade, né? Em tempos anteriores, havia fome. E as fomes vinham quando a gente tinha problemas na colheita, principalmente, né? A agricultura é uma atividade de risco, não de risco, porque de risco é uma palavra muito feia, para uma coisa tão bonita como é a agricultura. A agricultura é uma atividade natural, vulnerável às mudanças que podem acontecer na natureza. Então, ela não deve ser uma atividade exatamente comercial, porque não é uma fábrica, não está engaiolada e com condições controladas, né? Porque nós somos assim, como seres humanos, como parte da natureza. Então, até a entrada do capitalismo, até uns 2 séculos depois, ou até quando a gente pode dizer o desenvolvimento efetivo do capitalismo, as fomes derivavam da falta de alimento, não como hoje, que a gente tem fome não por falta de alimento. E ninguém resolve essa contradição. Ninguém resolve essa contradição a não ser o povo organizado em luta, né? Porque sempre que a gente for esperar, nós não vamos ter a solução para essa contradição. E essa contradição surge quando o alimento se transforma numa mercadoria e deixa de ser um direito. Assim como a gente compra um sapato, assim como a gente compra um suavizante para o cabelo, a gente compra feijão e arroz, que são coisas básicas sem as quais a gente não pode viver. E esse é o problema de raiz da fome, da falta de comida hoje em dia, né? É a mudança da natureza do alimento, a mudança do caráter do alimento, que deixa de ser um direito que cada pessoa com fome tenha, e todos somos pessoas com fome, para se transformar em uma mercadoria a ser explorada pelo sistema capitalista, pelo capital. E com essa transformação na natureza do alimento, nós perdemos o controle, nós perdemos a soberania sobre o que produzir, onde produzir, como produzir, e a gente perde o valor do que nós produzimos. Porque toda a mercadoria está imbuída de mais-valia. E é importante a gente ter presente esses termos que às vezes parecem muito antigos e passados de moda. Felizmente a gente não se rege pelas modas, né? Felizmente a gente decide o que é a nossa moda. E o capitalismo explora
o alimento como uma arma, mas também, principalmente, como fonte de mais-valia. Fonte de mais-valia. De uma coisa tão estratégica como é a comida, que todos e todas precisamos todos os dias na vida, né? Não tem alimento, bom, talvez o tráfico de pessoas e de armas produzam mais-valia, mais acumulação de capital na forma de mais-valia do que a produção do alimento como mercadoria, né? E aí, o alimento como mercadoria nos tira o direito de produzir alimento livremente. E esse é um dos pontos que o Movimento Sem Terra e a Via Campesina remarcamos. Nós temos que defender o nosso direito a produzir comida que não seja mercadoria, e que é o que nós estivemos fazendo agora na pandemia. Isso é recuperar a soberania. Nós produzimos até esse momento e entregamos gratuitamente mais de 6 mil toneladas de alimentos nos grandes centros urbanos do Brasil, que estão morrendo de fome. E com o governo Bolsonaro, a fome saltou do final de 2020 até esse momento de 13 milhões de pessoas para 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, não com pouca comida, com nenhuma comida todos os dias. E entregamos mais de 1 milhão de pratos preparados, de marmitas preparadas, porque nem todo mundo pode cozinhar, nem todo mundo tem uma casa e uma cozinha para cozinhar o alimento. Então, às vezes, temos que organizar e entregar o alimento já preparado. Fora essa quantidade de alimentos que foram doados, o MST conseguiu manter o preço do arroz e do feijão e dos nossos produtos. A inflação se disparou. O preço do arroz, por exemplo, que é um produto básico, saiu de R$ 4,00 o pacote de 5 quilos para R$ 35,00 o pacote de 5 quilos. E isso é fruto da especulação do mercado, né? Como a companheira comentava. Essa subida de preço não tem explicação lógica. Como nós temos autonomia sobre a nossa produção, nós conseguimos manter o preço do arroz e da alimentação que a gente vende diretamente, né? Isso é afronta direta ao capital, é afronta na realidade concreta, porque o capital depende de que tudo seja mercancia e que os campesinos e campesinas estejam produzindo para gerar excedente para o mercado e não produzindo para alimentar as pessoas, com a vida no centro, pensando que nós precisamos sustentar e ser felizes e organizar a nossa vida à nossa maneira. E esse deve ser o objetivo da nossa produção, do nosso trabalho, e não os excedentes para mandar para o mercado para gerar mais valia para os capitalistas. Avançando, eu não sei quanto tempo, eu tenho a impressão que falei muito tempo, né? As propostas, né, que a gente tem um pouco em torno a isso e que a gente comparte dentro da nossa via campesina, que está aqui a nossa bandeira da nossa articulação internacional, né? A agroecologia. O que é a agroecologia? Essa forma, essa técnica, esses métodos de produção autônomos, dentro dos espaços, com uma economia circular, valorizando a vida, respeitando a natureza, cuidando do nosso espaço, da nossa casa. A soberania alimentária, que é a nossa forma de organizar um novo sistema alimentário. Nós precisamos acabar com esse sistema alimentário, com o sistema agroalimentário, que está ligado ao agronegócio, que está abaixo mando da Monsanto, do Santander, da Cargill, da Bayer. Nós precisamos construir o nosso sistema alimentar, onde o centro não é a mercadoria, onde o centro é a vida das pessoas. Isso é soberania alimentar. E nós precisamos construir, defender e lutar por uma reforma agrária popular, porque ao fim e ao cabo, materialistas somos, filosoficamente falando, porque a vida existe, a matéria existe, independentemente do que nós pensamos sobre ela, e sem reforma agrária popular, nós não temos terra para fazer soberania alimentar e nem agroecologia. Então nós precisamos ter esses 3 pilares sempre nas nossas lutas, nas nossas bandeiras, nas nossas pautas. Sem reforma agrária é impossível construir soberania alimentar e agroecologia. Não existe como, porque nós precisamos de terra, e precisamos de terra nossa, do nosso povo, onde a gente decida o que fazer,
Os parques eólicos estão se alastrando. De caminho de Gijón até aqui, eu só vi eucalipto e pinos. E eu me perguntava, quem é que decidiu que todo esse eucalipto deve estar plantado aqui? Existe gente aqui precisando de outro tipo de produção? Quem decide que nessa região, nessa costa, é isso que vai ser produzido? Ou são os parques eólicos? Ou é o trem de alta velocidade que vai passar, vai arrasar com a população e a população humana, e a população animal, e a população vegetal que vive aí? Quem decide tudo isso? Então, esse direito a decidir os usos da nossa terra, e por exemplo, no Estado espanhol, se a memória não me falha, 97% das terras são fora das zonas urbanas e de bosque. As cidades, os espaços habitados, construídos, ocupam 3% do território. Então, quem decide o que faz com 97% do território do Estado espanhol? É muito território. Na mão de quem está? Quem controla, né? Quem decide o que vai ser produzido? Quem vai viver aí? Quem vai se refugiar aí? Quem pode entrar nessas terras? Seja de outro país, de outro lugar, de outro idioma ou de outra cor? Quem decide sobre esse imenso espaço, esse imenso território? E para ir para a finalização, esses 3 pilares do que a gente imagina que pode ser o caminho para a gente transformar esse mundo, para construir um mundo mais bonito, mais feliz, solidário, justo, a gente acredita que a gente tem que manter alguns princípios. Um deles, que a gente pode resumir num feminismo, mas nessa palavra feminismo está contido o combate a toda forma de opressão, de hierarquia. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Todos e todas somos iguais. E assim temos que ser, e temos que viver e conviver e ser felizes juntas. A vida no centro. Outro princípio é o internacionalismo. O internacionalismo, porque a gente não consegue sustentar uma luta no tempo e sustentar uma luta dessas dimensões que a gente crê, que a gente sonha, trabalhando com pequenos grupos isolados. Nós temos que nos unir, nós temos que construir um entendimento comum. E nós conseguimos, nós podemos, é possível. Outro princípio é o da solidariedade. Da solidariedade, não da caridade. A gente não dá para ninguém nada do que está sobrando. A gente faz um esforço para compartilhar. A gente dá e a gente recebe. Cada vez que a gente dá, a gente recebe. Sempre. Não necessariamente em termos materiais. Mas sempre que nós recebemos, nós também estamos dando. E sempre que nós estamos dando, estamos recebendo. Esse é o sistema solidário, de solidariedade internacionalista que nós precisamos praticar e que a gente vai tentando levar à frente dentro da Via Campesina e com as nossas organizações aliadas. Nesse momento, eu estou no Estado espanhol, porque justamente estou com uma tarefa delegada pelo MST e pela Via Campesina, de coordenar uma articulação internacional por solidariedade para situações de risco que nossa gente está vivendo. Colômbia, Honduras, Índia, Filipinas, Mianmar, Palestina, Brasil e tantos outros lugares, Moçambique, Sudáfrica e outras situações que a qualquer momento podem explodir e o nosso povo pode estar vulnerável. Nós temos que nos organizar e coordenar essa solidariedade para nos proteger a todos e todas. Outro princípio é a compreensão de que nós somos classe trabalhadora e nós estamos vivendo uma luta de classes. Temos que ter essa compreensão, porque os nossos adversários não têm nenhum problema em fazer de nós terra arrasada, em fazer um genocídio da nossa população indígena, negra, das mulheres, da juventude. Não sei se vocês estão acompanhando os dois homens que estão desaparecidos na Amazônia desde esse final de semana. O nosso adversário não tem nenhum problema em levar os jovens indígenas ao suicídio. Não tem, os garimpeiros, os mineiros, não tem nenhum problema de abusar contra a nossa vida e da natureza, e de abrir grandes crateras, e de poluir, de desmatar, e de mudar os regimes de chuva, e de fazer o câmbio climático, e de fazer o nosso planeta insustentável.
estamos em uma luta de classes. Estamos em uma luta de classes. Temos que compreender onde está o nosso adversário e como podemos superar essa luta de classes. Como construímos a paz, como construímos um mundo de paz, mas compreendendo que nesse momento nós somos um alvo, nós estamos em risco de desaparecer. Outro princípio é o da organização coletiva, né? A gente sempre leva uma bandeira porque nós não levamos a nossa cara. A gente vai com esse lenço é o mesmo lenço que nós usamos no 8 de março, porque quando nós fazemos a nossa luta e colocamos a nossa própria cara e colocamos o nosso nome, é muito fácil que o nosso inimigo, com uma bala, acabe com essa luta. Então nunca pode ser individual. E por isso no 8 de março, ou quando fazemos algumas ações, é assim que a gente vai para a luta. Porque assim o perigo reduz, nós estamos mais protegidos, o coletivo nos protege. E esse é um princípio que temos que seguir aplicando e reforçando. É a única maneira de a gente seguir, avançar na luta de classes, dar passos adiante, e quando a próxima geração vir, essa luta continua. Essa luta não se acaba nessa geração, porque o capitalismo não vai acabar dentro de 5, 10 ou 20 anos. O capitalismo está instalado lá há 500 e o feudalismo durou muito mais. Esse câmbio de era que nós precisamos provocar é uma maratona e nós temos que estar preparadas para projetar a luta para 200 ou 300 anos. Isso só se faz com o nosso pertencimento a um coletivo, com a nossa identidade coletiva, com a nossa identidade de classe, com a nossa identidade de luta dentro de uma organização coletiva. Era isso que eu queria expor, e agora, para terminar e passar a devolver a palavra para a nossa mediadora, eu queria convidar vocês para a gente se colocar de pé, para a gente lembrar, hoje é sábado de manhã, daqui a pouco é hora de almoçar, para a gente lembrar uma palavra da Via Campesina, que sempre nos traz muita força e alimento espiritual, que é, botamos o braço esquerdo para cima, nós aí botamos o braço esquerdo, enfim, e dizemos: globalizemos a luta, globalizemos a esperança! Muitíssimas graças. Secretaria-Xeral do Sindicato Labrego Galego desde o ano 2012 e non lle chega. É nai, ten 2 fillos, é unha explotación co compañeiro de gandeiría e de fabas en Lourizá. E é máis, é unha das grandes protagonistas con Janaina e outras mulleres de grandes foros a nivel internacional, desde a Marcha Mundial de Mulleres, da Vía Campesina, de foros do Foro Social Mundial, onde se van analizando toda a problemática global que existe e se lle procura dar solucións. Isabel, a túa é a palabra. En primeiro lugar, moitas grazas, pero que con a presentación excesivamente xenerosa. Moitas grazas ás organizacións de Acampa por propiciar este espazo, que pensamos que é fundamental, de nexo entre lugares que hoxe por hoxe é onde está a maioría da poboación e as persoas que vivimos no mundo rural e nos dedicamos a cultivar os alimentos, e en particular as persoas que nos acompañades aquí. Eu quería comenzar un pouco para adiantarvos un pouco como pensei a intervención, en algunhas cuestións básicas de cal é o contexto, como chegamos hoxe aquí, cal é o sistema maioritario de produción de alimentos e as súas repercusións e os seus impactos, e algunhas ferramentas que nos estamos dotando e que necesitamos poñer en marcha para cambiar un sistema que poña no centro as persoas, a vida e a posibilidade de que as persoas poidamos estar no noso territorio e manternos nel coas cuestións básicas que necesitamos, e unhas desas cuestións son os alimentos. Estamos nun contexto no que acaba de ser un informe da Rede Mundial de Crisis Alimentarias, onde está a FAO, onde está a Unión Europea, e fala de que máis de 193 millóns de persoas están nunha situación de crise alimentaria aguda. 193 millóns de persoas.
un 40% máis de persoas que estaban nesta situación no ano 2020. En só 2 anos, un 40% de persoas que están vivindo esa situación de crise alimentaria aguda. Neste informe falase de moitas cousas, hai moitos informes, pois poden variar. Algúnas destas causas, por exemplo, que están recoñecidas como de primeira orde, pois unha delas, por exemplo, é os conflictos, non? E os conflictos que levan esas crisis alimentarias agudas. Neses conflictos, se miramos, moitas veces hai unha loita encarnizada polos recursos, pola terra, polos recursos, polos minerais, pola enerxía. Moitos destes conflictos agachan esa loita tremenda polos recursos. Aquí, no noso contexto máis inmediata, moita xente alarmouse e alármase cando ve as persoas que saen de Ucrania, todos os nenos e nenas, co que está pasando con Ucrania. É certo que os conflictos están orixinando a nivel, por exemplo, alimentario, máis de 136 millóns de persoas que están nunha situación crítica a nivel alimentario. Ucrania é un país, pero xa no ano anterior, no ano pasado, había 23 países que estaban vivindo dunha maneira encarnizada todos estes conflictos que afectan á vida, que expulsan, que matan e que impiden que as persoas teñan dereitos aos alimentos. Neste ano, 139 millóns de persoas afectadas directamente por eses conflictos e no ano anterior, tamén alrededor de 100 millóns de persoas. É unha cuestión que xa parece que é endémica, non é unha cuestión puntual, é unha cuestión estructural. Neste momento, por exemplo, a comisaria europea para asuntos internacionais, vou ler o nome porque ni non vou pronunciar ben, Jutta Urpilainen, está dicindo que probablemente esteamos ás portas da maior crise alimentaria da historia. E non é unha cuestión novidosa que en moitos lugares as persoas non levan, xeración tras xeración con esa dificultade de acceder aos alimentos básicos. Antes decía Janaina que a loita do EMST naceu, entre outras cousas moi importantes, na loita pola terra. As organizacións labregas levamos no noso ADN a loita e a protección da terra para a produción de alimentos. Este é unha parte fundamental do ADN do Sindicato Labrego Galego, igual que a loita pola soberanía alimentaria. Aquí temos, por exemplo, xe con nós a Xácome, da Fundación Moncho Valcárcel, lembrando a figura de Moncho Valcárcel que é para nosotros un emblema desa loita pola terra en moitos lugares, pero en particular, por exemplo, nas encrobas, cando se foi todo o proceso de instalación de Meirama, e que, curiosamente, hoxe volve a estar de actualidade co intento, novamente, dun megaproxecto enerxético de ocupar esas terras, igual que hai un megaproxecto para as Pontes, e vemos megainstalacións de ciclos donde combinan a utilización do gas e da enerxía hidráulica, de instalacións de parques eólicos, de megainstalacións eléctricas en distintas partes do territorio galego. Ou, non vou falar do tema de Brasil, fun recollendo distintos casos onde se afecta ás comunidades labregas e se está impedindo o desenvolvemento dunha vida plena neses territorios, mesmo a súa expulsión. Un pouco para exemplificar cantas caras ten esa dificultade que fai que moitas comunidades teñan que sair dos seus territorios. En Brasil, por exemplo, a Comisión Pastoral da Terra identificou, por exemplo, que entre o 85 e o 2017 se incrementaron os grandes latifundios ata un 375% e 1.833 persoas labregas activistas pola terra foron asasinadas. 1.833 persoas e probablemente señan un rexistro cuestionable, ao mellor que lles faltan moitos datos. Imaginades se isto xa está recoñecido oficialmente, ata que punto chega a dimensión. A nivel, por exemplo, destes casos que documentamos cando traballamos a Declaración de Dereitos Campesinos na ONU, recollemos casos de diferentes partes que non son máis que un caso,
pero é un caso que se pode replicar en moitos lugares, non? Por exemplo, un caso calquera en África é bestial a dinámica de acaparamento de terras por parte das grandes empresas multinacionales. En Mozambique, por exemplo, un único proxecto, ProSavana, concedílle 14 millóns de hectáreas ás empresas transnacionais nese proxecto, 14 millóns de hectáreas que implicaba o desplazamento de millóns de persoas, a propia Green facíase eco desto, pois para cultivar produtos sobre todo destinados á exportación. En gran medida había capital brasileiro, había capital xaponés nestes proxectos. En Tanzania, un 17,9% das terras para investidores agrícolas a gran escala, máis de 800.000 hectáreas que foron usurpadas aos campesinos e campesinas locais. En Sumatra, por exemplo, setentrional, pois, un caso concreto, 554 hectáreas que eran antes cultivos para a comunidade local de verduras, de cacao, de plátanos, de pemento, de coco, de caucho, de teca, de galanga, todo para abastecer a comunidade local, pois foron desaloxadas centos de familias para cultivar aceite de palma. É unha realidade común, é unha realidade que tampouco nos se allea. Nosotros, a nivel galego, temos un 21% de superficie agraria útil, que é moi pouquiña para producir os nosos alimentos, e temos unha perda xeralizada de superficie agraria útil que se ven prolongando co tempo. Nos últimos 30 anos, máis de 150.000 hectáreas que eran terras agrarias, pois están sendo ocupadas por eucaliptos, están sendo ocupadas por grandes infraestructuras ou se perderon como superficie agraria útil. Donde se estipula que está afectando máis esta crise alimentaria tan brutal que temos e que ameazan con ser maiores? Pois nos lugares que non teñen alimentación propia ou nos lugares que compran boa parte dos seus insumos para producir alimentación. A gandeiría europea, en gran medida, ten os pastos, ten os cereais pois a miles de kilómetros noutras partes do mundo. A dependencia alimentaria ten estas diferentes caras, o que chega ás mesas das persoas, pero tamén o que chega para producir os alimentos, os insumos. Hai agora unha dinámica que non é só o acaparamento de terras para a produción de alimentos, tamén hai acaparamento do que se chama o acaparamento dos solos, pola minería, con esta guerra tan tremenda que hai polos minerais, polos materiais, e incluso por toda a economía especulativa, por exemplo, os dereitos de carbono. Agora, por darvos un exemplo, hai un gran xigante das finanzas que se move nestes mundos de especulación, que é o financiador holandés Rabobank, que conta con facer contratos con 15 millóns de persoas labregas para que as terras nas que están estas persoas se utilicen para toda esta economía ficticia do carbono. Os grandes contaminantes poden seguir contaminando, pero poden comprar dereitos para xustificar que son neutros a nivel de emisións de CO2. Toda esta economía que non é para a vida, que é para os especuladores. Bueno, a terra é unha dimensión moi importante que fai que se poña en cuestión o dereito á alimentación das persoas, e hai outros factores. Un dos factores que expulsa é toda esta economía globalizada, este capitalismo depredador, que fai que, por exemplo, a través de importacións con dumping, moitos labregos de moitas partes do mundo sexan incapaces de aguantar os precios agrícolas e teñan que deixar a actividade. Foron moi sonados os casos das mobilizacións, ainda non fai moito, en Corea do Sur, no 2015, 70.000 labregos e labregas mobilizáronse en Seúl porque estaban arruinados por estes precios internacionais. Incluso acabaron coa morte de Baek, un agricultor de arroz de 69 anos. Estas políticas que expulsan os labregos en todas as partes do mundo, que precarizan o traballo. Nosotros, aquí a nivel galego, ano 86, cando se entrou no mercado común europeo, que había máis de 100.000 familias que dentro do que producían unha das súas orientacións era a produción láctea,
máis de 100.000 familias naquele momento. Hoxe, ano 2022, empezamos o 2022 con 6.400 familias que teñen a súa actividade a produción láctea. Figuradevos o exterminio do campesinado, que se pode estar producindo en todo o mundo. Precarización, empobrecemento, empeoramento das condicións laborais hasta límites extremos. Vémoslo nas pantallas todos os días, cando vemos eses asentamentos de plásticos, de cartóns, que podemos ver non tan longe, en Almería, en Huelva, como despois de usar a esas personas como moedas que necesítanse para esta temporada, para apañar os amorodos, para apañar os pequenos froitos, para estas hortalizas, e cando remata a temporada mesmo lle prenden lume a eses asentamentos porque xa son prescindibles totalmente. Pero coidado, esas mesmas empresas que levan anos tendo actividade aí, agora témolas aquí, témolas en Castro de Rei. A empresa Suresport, por exemplo, que ten producións en Marrocos, en Kenia, en Portugal e en Huelva históricamente, que somos propietarios de parte deses asentamentos que nos escandalizan na tele, pois están en Castro de Rei, por exemplo. E xa estiveron estes anos empregando o traballo apropiándose do traballo de máis de 400 persoas. E é un pouquiño a súa ollada, por exemplo, está inclusindo sobre os montes veciñais en Mancomún. Nos temos o contacto de persoas labregas que utilizaban pastos deses montes veciñais en Mancomún e agora están los quitando porque estas empresas teñen a capacidade de pagar máis por esas terras, quer dizer, despois, co desplazamento destas centos de persoas usadas un tempo e despois, claro, efectivamente non lles van permitir ter un proxecto de vida, nin asentarse ali, nin mandar os nenos á escola, nin ser parte da comunidade, porque é un marco temporal moi precario e despois esas persoas non existen. No informe da Liga Internacional de Mulleres pola Paz, por exemplo, e a Liberdade, o WILPF, ou súas siglas en inglés, no 2021, con claridade: as mulleres migrantes que chegan a Andalucía a traballar na agricultura viven en condicións de precariedade, de illamento social, de vulneración dos seus dereitos máis básicos e mesmo casos de violencia de xénero. E isto é unha realidade aquí e en outras partes do mundo. Este é o modelo de traballo, de relacións laborais que a gran agroindustria agacha moitas veces nestes produtos que aparecen tan brillantes no gran hipermercado ou neste sistema globalizado de alimentos. O tema da biodiversidade, como fan que moitos lugares sexan totalmente deforestados. Máis de un tercio dos solos do planeta mudaron de orientación productiva nos últimos anos e implicou que moitos lugares teñan condicións insalubres para realmente as persoas que viven neses lugares, fumigacións aéreas con produtos agrotóxicos. Vimos os impactos en mostras fotográficas da propia Acampa o ano pasado aquí, de todas as malformacións asociadas a este tipo de cuestións. Privatización de cuestións tan básicas como as sementes, onde se lles impiden aos produtores locais utilizar as súas sementes, e ter ou non a capacidade de sementar e ter ou non a capacidade de alimentarse en moitos casos. Toda esta subida de costes de produción e desa subida dos alimentos, que de mes en mes hai produtos básicos como os cereais que están subindo máis dun 5%, que está afectando sobre todo as persoas máis vulnerables se non teñen a capacidade de alimentarse cos seus produtos, como antes dicía Xanaina. Eu quería comentarvos que nas organizacións labregas, o movimento labrego organizado, estivemos traballando durante máis de 19 anos nunha ferramenta que é a Declaración de Dereitos Campesinos, unha ferramenta que a ONU aprobou no ano 2018, en decembro do 2018, e é unha ferramenta que ten cuestións como recollidos nos seus 28 artigos: o dereito a un nivel de vida adecuado, o dereito á soberanía alimentaria, a loita contra o cambio climático, a adopción de reformas agrarias e estruturais e a protección contra o acaparamento de terras,
o dereito das persoas campesiñas a conservar, utilizar, intercambiar e vender as súas sementes, que isto é descoñecido, pero é unha realidade, que nós aquí a nivel galego non podemos vender unha semente como semente. Eu, por exemplo, son produtora de fava de Lourenzá, e eu podo producir e vender para alimento as miñas favas, pero non podo vendelas como semente para que alguén as cultive legalmente, iso é así. Os tratados con Colombia impiden aos labregos utilizar as súas sementes. En moitas partes do mundo son penalizadas as persoas labregas con fortes multas se non pagan os royalties, eses dereitos de propiedade intelectual, porque apropianse moitas veces das sementes históricas das comunidades e depois son propiedade de alguén e se non tes os recursos para pagarlo non podes utilizalas. O dereito a unha remuneración digna para o traballo, o dereito a vivir e a traballar en condicións de seguridade, a organización colectiva, o dereito á participación, a igualdade de xénero, a posibilidade da libre circulación das persoas. Agora que circula libremente o capital e a especulación, pero non as persoas. E ese dereito a vivir nos nosos lugares de orixe dunha maneira digna e a alimentarnos. Esta foi unha declaración aprobada por maioría, 121 países votaron a favor, 8 países votaron en contra, Israel, Estados Unidos, o Reino Unido, Hungría, Australia, Nova Zelanda e Guatemala, 8 países en contra. E houve 54 abstencións. En todo caso, foi aprobado por maioría, pero vai quedar nun fermoso texto de dereito de cuestións básicas se non se transpón a todas as normativas nos estados, no noso caso, por exemplo, na Unión Europea, e isto é unha das cuestións que realmente é certo que estamos nun contexto que cada vez se fala máis de soberanía alimentaria, da necesidade de protexer a alimentación, de protexer a terra, pero cuidado, porque ao lado disto quen empeza a falar de soberanía alimentaria? Ás veces o goberno francés acaba de cambiar o nome ao ministerio. Agora o Ministerio de Agricultura francés chamase Ministerio de Agricultura e de Soberanía Alimentaria, pero para facer as mesmas políticas neoliberais que hasta agora tuveron un impacto enorme no seu territorio e noutros territorios. Hasta grandes empresas transnacionais empezan a intentar apropiarse do termo da soberanía alimentaria para, un pouco manipular, porque realmente non queren unha alimentación no man dos povos, na man dos agricultores e agricultoras, e o acceso á terra, á auga garantizado e os recursos e os bens básicos para ese ben común. Están intentando utilizar eses termos, pero para facer outra cousa. Hai que ter moito cuidado tamén coa retórica verde. Agora estamos, en teoría, nunha transición enerxética, pero esa transición enerxética moitas veces no mismo dos mesmos grandes oligopolios, non para garantizar que se faiga cos mínimos impactos a nivel social ou ambiental e garantizar a equidade e a xusticia social. Vou rematar porque creo que vou totalmente fora de tempo e dicirvos que cando fixemos esta declaración e esta, algo que no marco legislativo debía guiar as actuacións en política agraria e en política alimentaria, decíamos, somos labregos e labregas, vimos de distintos países, vivimos nas montañas, nos bosques, nos vales, cerca dos ríos, nas zonas costeiras, nos deltas, nos desertos. Fomos debilitados e vulnerabilizados, pero fluímos xuntos nesta loita pola vida. Este proceso dos dereitos labregos e labregas é unha cuestión urxente, é unha cuestión crucial. Eu diría, é unha cuestión vital. Moitas grazas.